Boa noite, gente. Meu nome é Ellen. Eu vou dar início aqui ao nosso seminário. Nosso grupo é composto pela Camila, por mim, pela Maíra, pela Mirella, pela Miriam e pelo William. O nosso tema é idoso e violência. Vamos dar início lá então. Inicialmente, eu vou estar abordando a questão sobre dados da mortalidade em idosos, chamando atenção para essa questão das causas externas. Segundo estudos, né, realizados por Minayo, e esse segundo nome bem peculiar aí, que eu acho que eu não vou arriscar a falar o nome, a pronunciar, no Brasil, a sexta causa de morte em idosos é as causas externas, são as chamadas causas externas, que são fatores externos mesmo, né? Que não são de saúde, que não são fatores naturais. Por exemplo, seriam as quedas, as causas por assassinato mesmo, essa questão da morte causada pela negligência, né? De algum cuidador ou etc. Então, eles chamam a atenção porque é a sexta causa da morte. Mas se você for olhar num panorama mais amplo, esse número representa, assim, em números mesmo, é algo bem pequenininho. Só que se você for atentar para as estatísticas e for fazer um estudo mais crítico, né, e não só fazer lá, e não só colocar lá um número e falar, é um número pequeno, então achar que ele não tem importância, é para isso que eles estão, assim, chamando a atenção, para ter esse olhar crítico mesmo acerca desse número, porque ele pode ser pequeno em comparação a mortes de jovens, a mortalidade geral, mas estudando mesmo a fundo e olhando com esse olhar mais crítico, a gente consegue ver que é sim um número expressivo, sendo, novamente, vou repetir para ficar bem frisado, é a sexta causa de morte em idosos no Brasil. Então, assim, é relevante, deve ser discutido, e é sobre isso que Minayo e esse outro estudioso visa, assim, esses estudos. Então, vamos lá, prosseguindo aqui para o próximo slide. Eu coloquei uma frase que estava no nosso texto de apoio, nos textos disponibilizados, né, pelo Francisco. Vamos lá. Deve ser considerada não apenas culpada, mas sim criminosa, pois a brigada, atrás do mito da expansão e da abundância, trata os velhos como párias. Então, tá querendo responsabilizar mesmo. Não é apenas atribuir culpa, mas atribuir como um ato criminoso essa negligência, essa violência cometida contra os idosos e essa questão do brasileiro de olhar os idosos como párias, né? Como assim, algo que deve ficar de escanteio. Não não integrando, né? E tendo esse comportamento que é característico aqui do Brasil, e não só do Brasil, né? Mas falando do nosso contexto aqui, do nosso país, é esse o comportamento. Então, essa frase é bem interessante e bem pesada, né? É a questão da atribuição de culpa e não só a culpa, mas a criminalização desses atos. Porque só atribuir culpa, ok, mas não é suficiente.
Então, vamos lá. Vou falar também sobre a questão do aumento da violência, que é constatado o aumento da violência, assim, em disparate nos últimos anos, né? Em consequência, a violência contra o idoso também aumenta. É como um fenômeno, assim, doido. Uma coisa de doido, assim, se for para falar em termos de normais, né? Assim, um termo popular, assim, se for pra gente falar, é uma coisa de doido, porque o aumento da violência é muito grande e essa violência é no meio da sociedade, os idosos estão inseridos nessa sociedade e reflete neles. E isso se torna um problema quando a gente vê a questão da naturalização dessa violência, que é até o que eu cito aqui no slide, que junto à vulnerabilidade na questão dos idosos, porque o simples fato de ser idoso já te coloca numa posição mais vulnerável, questão de saúde, em vários termos. Isso num panorama geral, porque existem idosos que são saudáveis, que são independentes, mas se a gente for observar, né, num panorama geral, os idosos eles são um grupo mais vulnerável. E a naturalização dessa violência é, é extremamente cruel para esse grupo, porque eles meio que convivem com isso e está naturalizado ali, está enraizado na questão da família e tudo mais. Então se torna algo comum, corriqueiro, não que seja normal, mas é comum, infelizmente. E falando sobre a violência em si, os seus fatores e a compreensão acerca dela, a Mirella, na verdade, e a Miriam vão até falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas eu vou dar uma adentrada assim no assunto aqui rapidinho, frisando que a questão da desigualdade é importantíssima para a compreensão da violência, porque quanto maior a desigualdade, maior a violência, isso é constatado. E assim, existem diversos fatores. São fatores citados, é, chamado a questão da relação com a antiação, com a proação. Então, assim, a violência ela está presente tanto em problemas de antiação, que é, por exemplo, a questão de uma negligência de você não agir, ou até de uma proação, como se fosse uma reação e uma reação violenta. Então, assim, existem. A violência está em tudo, praticamente, né? Se você for observar, ela pode ser instaurada em tudo. Por isso que tem que ter. Por isso que precisa ser falado, evidenciado, igual a questão dos idosos mesmo. Isso precisa ser evidenciado, precisa ser discutido, justamente para não ocorrer, né? Para poder ser uma forma de combate a essa questão. Boa noite, turma, tudo bem? Então, eu vou falar sobre a importância da família para o idoso. Entendermos um pouco mais sobre o contexto da violência e como ocorre. Para isso, precisamos entender que a família pode trazer aspectos positivos, como bem-estar, afeto, liberdade, compreensão, cuidados com a saúde, cuidados financeiros. Percebemos ao longo do semestre, com o nosso estudo, que sobre o que é se tornar um idoso, como chegar nessa etapa da vida. Então, são mudanças significativas e que afetam a vida de uma maneira geral. E no nosso texto, o autor cita uma coisa muito importante, que é um elo imprescindível para o desenvolvimento afetivo entre os familiares e que não é suficiente só viver juntos, mas sim se tornarem recíprocos no seu convívio familiar. E diante das mudanças que vem acontecendo na estrutura da família, como separações, novas uniões, e pode ser casal homossexual ou heterossexual, cito também as migrações nacionais e internacionais, podemos ver esses exemplos, né, nos jornais, estão sempre noticiando, o caso da Síria, por exemplo. Isso afeta o modo de se relacionar da família, principalmente essas que geram uma estabilidade na qualidade de vida
E onde há essa estabilidade, há um aumento do estresse. E esse é um dos fatores que contribuem para a violência contra o idoso. Boa noite, gente! Eu vou dar continuação agora à nossa apresentação. Se vocês não estão reconhecendo essa voz, sou eu, a Mirella, e tô morrendo de saudade de vocês. O ambiente familiar é onde existe o maior índice de ocorrência de violência contra os idosos. Conforme os dados de uma pesquisa realizada por Cecília Minayo, pesquisadora emérita da Fiocruz, cerca de 60% dos casos de violência ocorrem dentro de casa. A violência contra o idoso não se caracteriza somente por uma agressão física, mas também por violências psicológicas. Iremos trabalhar um pouco da perspectiva do agressor, o seu perfil, as motivações e necessidades que geraram a violência, apresentando a pesquisa realizada por Silene e Cristina no Recife. O ambiente familiar é visto socialmente como um ambiente seguro e saudável, mas sabemos que nem sempre é isso que acontece. Durante a vida, as famílias vão ganhando novas estruturações para os que se casam e têm filhos, os filhos se casam e a chegada dos netos, e com isso vão se formando as novas estruturações familiares. Existe também os idosos que nunca se casaram e permanecem solteiros. Esses perfis geralmente selecionam os cuidadores. Nem sempre o convívio entre as famílias, com várias gerações, é sinônimo de sucesso e relações amistosas. Os maiores agressores são os filhos, cônjuges e noras. Ou é cônjuges? Enfim. O contexto em que o idoso está inserido dependerá muito de como foi a relação dele durante toda a sua vida com seu grupo familiar. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, 2/3 dos agressores são os filhos homens, seguidos de filhas mulheres, noras ou genros, e os cônjuges. Segue nessa ordem. E as idades são de 25 a 49 anos. O último levantamento do governo federal, realizado entre 2011 e 2018, aponta que o perfil dos agressores continua similar às informações levantadas entre os anos de 1980 e 1998. Enquanto, segundo Silene e Cristina, os traços de quem sofre violência são mulheres e com idade superior a 70 anos. Nós vamos apresentar agora uma pesquisa que foi realizada no estado de Pernambuco pelas pesquisadoras Sirlene Francisca Salles Silva e Cristina Maria de Souza Brito Dias, aonde foram pesquisadas a violência pelo olhar do agressor e não pelo olhar do idoso, né? É uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, onde foram analisados 13 casos de violência contra o idoso. Todos os nomes que aparecerem durante essa pesquisa são nomes fictícios. Algumas das características presentes que foram notadas no caso de violência doméstica são que os agressores vivem na casa com a vítima. São filhos, dependente do idoso, idoso, dependente dos familiares. Filhos ou idosos que abusam de álcool e drogas, pertencem a famílias pouco afetivas ao longo da vida e isoladas socialmente. E entre as vítimas de violência estão os idosos que tiveram comportamento agressivo com a família ao longo da vida e famílias com histórico de violência. O uso abusivo de álcool foi destacado entre 9 dos 13 casos citados. Ou seja, o abuso de álcool é fator de risco para a ocorrência de violência e aumenta o risco de maus-tratos. A proximidade física dos 13 casos estudados, 10 casos apresentaram proximidade física, onde os agressores e idosos dividem a mesma casa ou quintal. Dependência financeira, de 13 casos, 3 dependem diretamente do agressor e outros 7 indiretamente. E há mais casos de que os agressores dependem dos idosos e que o idoso depende dos agressores. A pesquisa aponta que a violência se inicia por violência verbal, até se tornarem violências físicas, e há maior índice de violência verbal do que física. A percepção sobre o de que o fato é uma violência para o agressor é deturpada pelo seu histórico familiar, como podemos ver nesse próximo relato.
Discutimos por causa da televisão, porque ela queria um canal e eu queria outro. Mas eu não bati. Eu encostei uma garrafa na cabeça dela e forcei. O que acontece é que por conta disso, ela e essa minha irmã que está morando com ela prestou essa queixa. E é difícil, porque uma vez que ela é mãe, ela é genitora. Aí fica difícil. Cardo, 47 anos, filho. Nós podemos observar a forma com que ele descreve essa violência, né? Abre aspas. Mas eu não bati. Eu encostei uma garrafa na cabeça dela e forcei. Fecha aspas. A concepção de violência que ele tem é somente a violência física. Ele não considera a violência verbal como uma forma de violência, mesmo que ele também tenha cometido a violência física, forçando a garrafa na cabeça da própria mãe. A discussão é uma violência verbal e ele também cometeu esse tipo de violência. E ele não menciona que cometeu qualquer um dos dois tipos de violência. Então, nós podemos ver que o contexto familiar, o ambiente familiar, favoreceu para que ele formasse uma concepção do que era violência, o que não condiz com, de fato, o que é uma violência. A pesquisa ainda aponta que dos 13 casos apresentados, 11 casos haviam um histórico de violência familiar. E nós vamos colocar mais um exemplo de um relato de uma participante da pesquisa. Mais física eu já sofri quando era criança. Ela falando, referindo-se à mãe. Deu uma surra em mim, amarrou meus braços no telhado e me deixou numa posição que só desse para eu me abaixar e fazer xixi no penico. Apagou todas as luzes, que era um vão só. Acendeu uma vela num pires e ficou de lá me observando. Genciana, 38 anos, filha. Conforme esse relato, a gente consegue entender que por muitas vezes a violência é apenas reproduzida. Quando um idoso se encontra frágil e dependente, é quando o agressor que um dia foi agredido descarrega sentimentos de ambivalência, mágoa e revolta. Dos 13 casos apresentados na pesquisa, foi muito comum o relato do sentimento de tristeza, decepção, impaciência, raiva, injustiça e angústia. E outro ponto que foi abordado pelas pesquisadoras, que chamou muito a nossa atenção, é que a maioria dos agressores não são agressores em potencial. E a maioria também se arrepende da violência que cometeu contra o idoso e sente o desejo de voltar ao seu cotidiano de convivência com o idoso. E podemos observar isso nesse relato, onde novamente a genciana diz: esse assunto eu não gosto nem de mexer muito, me comove muito. Eu jamais pensei que estaria vivendo uma situação dessas. Eu nem sei te explicar. Eu me sinto só. Tipo assim, a minha graça era minha mãe e a minha irmã, mas hoje eu não tenho ninguém. De família, eu não tenho ninguém, ninguém. Então, assim, foi o que de pior podia ter acontecido comigo. A ausência de políticas públicas e exploração do tema. Alguns outros apontamentos realizados por Silene e Cristina é o despreparo em lidar com esta fase no ciclo vital, aonde a presença de cuidados específicos. Também a exploração do tema nas escolas entre a família.
e uma criação de redes de apoio aos agressores, para intervenção e acolhimento, para que sejam conhecidas as demandas que perpassam os indivíduos na figura do agressor. E até mesmo as pesquisas mais voltadas para a perspectiva do agressor e as suas motivações. Outro ponto que o grupo notou é que é muito difícil encontrar notícias na mídia referente à violência doméstica contra os idosos. Não é um tema muito falado e também não existe tantas políticas públicas. Então é isso, gente. Nesta última terça-feira, 15 de junho, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. No Brasil, 53% dos idosos são responsáveis por mais da metade da renda familiar, e na região Nordeste, esse percentual chega a 63,5%. Estamos falando de uma população que tem vigor e está contribuindo para a economia nacional, para as famílias e para a sociedade. 84,8% de brasileiros idosos têm aposentadoria, pensão ou benefício de prestação continuada. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define como violência ou maltrato contra o idoso o ato único ou repetido, ou omissão que cause dano ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança. Entre os principais tipos de violência contra a pessoa idosa, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, estão a estrutural, relacionada à miséria, deixar a pessoa morrer, interpessoal, do cotidiano, família, comunidade, nas relações, institucional, produzida por pessoas da saúde, assistência social, instituições em geral, e simbólica, desprezo, menosprezo. Quanto à natureza, as principais expressões da violência são física, psicológica, sexual, econômico-financeira, patrimonial, negligência e autonegligência. As denúncias feitas pelo Disque 100 indicam que a violência psicológica tem percentual mais alto que a violência física. Entre as queixas feitas pelos idosos, ela ressalta a perda de autonomia e o abandono. O isolamento leva à depressão, e a depressão pode ser a consequência de uma situação anterior de abandono. A consciência mais clara do direito da pessoa idosa, do dever da sociedade e a própria postura da pessoa idosa, que tem buscado seus direitos e denunciado essas situações, reflete nos números de denúncias coletadas através do Disque 100. Esse aumento estatístico indica que aumentou também a coragem do idoso, do familiar e de um vizinho de denunciar, e não a indicação de aumento da violência. Todavia, a subnotificação ainda é grande. Em relação aos profissionais cuidadores de pessoas idosas, insere-se no contexto da violência aqueles que tenham sido ou continuam sendo vítimas de violência, que sofrem depressão ou outro tipo de sofrimento mental em situação de exaustão. A pesquisadora emérita da Fiocruz, Cecília Minayo, observa que a violência é uma forma de comunicação. Famílias violentas colhem violência. Acerca das taxas de mortalidade por causas externas, os dados de 2016, consolidado mais recente disponibilizado pelo Ministério da Saúde, indicam as 1. Quedas 46,5% feminino e 27,9% masculino. 2. Acidentes de transporte 12,5% feminino e 25,1% masculino. 3. Agressões 2,9% feminina e 11,8% masculino. 4. Lesões autoprovocadas 3% feminino e 8,6% masculino. 5. Em eventos com intenção indeterminada 12,7% feminino e 9,7% masculino.
As mulheres são as mais vulneráveis dentro do ambiente doméstico e os homens são os mais agredidos na rua. De ambos os sexos, os mais vulneráveis são os dependentes sociais, físicos ou mentais, sobretudo os que sofrem alterações do sono, incontinência, dificuldades de locomoção e necessitam de cuidados constantes. Uma pessoa idosa que cai e tem um traumatismo craniano tem uma probabilidade alta de morrer no primeiro ano após a queda. A queda pode ter relação com fragilidade, equilíbrio, osteoporose ou negligências sociais em relação à pessoa idosa, seja dentro de casa, nas travessias, nas calçadas e nos transportes públicos. Com relação à internação das pessoas idosas, os acidentes de trabalho e as quedas são predominantes. As quedas vitimam, sobretudo, mulheres na faixa dos 70 anos ou mais. Porém, é evidente nos dados o crescimento de óbitos por sufocação, indicando falha nos serviços assistenciais e ausência de prestação de cuidados familiares e médicos. Todas essas questões indicam que os idosos estão morrendo por causas externas que poderiam ser evitadas. O balanço de 2018 informa que 52,9% dos casos de violações contra pessoas idosas foram cometidos pelos filhos e 7,8% foram cometidos pelos netos. As pessoas mais violadas são mulheres, contabilizando 62,6% dos casos, e homens com 32% dos casos, sendo estes na faixa etária de 71 a 80 anos e de 61 a 70 anos. Das vítimas, 41,5% foram declaradas brancas, 26,6% pardas, 9,9% pretas, 0,7% amarelos e 0,4% indígenas, sendo a casa da vítima o local com maior evidência de violação, computando 85,6% dos casos. É imperativo investir no envelhecimento saudável e na positividade da contribuição do idoso, os considerando como atores sociais de transformação. É urgente que se reconheça e apoie o papel da família nas diretrizes das políticas sociais, contando os espaços públicos e as habitações mais amigáveis, visto que o idoso precisa da rua e da convivência social. Embora a família seja fundamental, porque é nela que mais de 90% dos idosos se ancoram, não é só ela. É a família e a sociedade e o Estado. Por isso, é necessário investir fortemente em ações que beneficiem a pessoa idosa dependente. O envelhecimento não deve ser considerado um problema, e sim um bônus social, visto que os idosos brasileiros, na sua maioria, cerca de 85%, são ativos, trabalham, consomem e movimentam a sociedade, a economia, além de participarem da política. E como pessoas ativas, os idosos continuam sendo atores sociais relevantes. O envelhecimento, como todo fenômeno social, precisa ser compreendido e tratado pela sociedade, famílias e pelo Estado de forma abrangente e não como um projeto pontual ou como grupo descartável em favor de quem quer que seja. O grupo agradece aos nossos colegas por nos ouvirem. Desejo uma boa noite, se cuidem dos seus. Saudade dos nossos momentos de desabafos presenciais. Beijos.